Olá a todos, acadêmicos do curso de Administração Pública da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Modalidade à distância, Polos, Campo Grande e São Gabriel do Oeste. Bem-vindo a mais uma aula da disciplina de Teorias Administrativas 2. E dando continuidade à nossa última aula, em que nós finalizamos o grande bloco das teorias humanísticas, onde pudemos falar um pouquinho da teoria das relações humanas e da teoria comportamentalista, iniciamos nesse momento algumas discussões e as principais características de um novo bloco de teorias administrativas chamado teorias contemporâneas. Então, para que a gente possa esboçar de uma forma bastante simples, até o presente momento nós estudamos dois blocos e estamos iniciando hoje o terceiro. O primeiro bloco, teoria clássica da administração, nós podemos estudar a administração científica de Taylor, a gestão administrativa de Fayol e a teoria burocrática de Weber, explicitando todo o conservadorismo daquela grande escola. Na sequência, nós estudamos o segundo bloco da escola humanística da administração, onde podemos tratar da teoria das relações humanas e da teoria comportamentalista, né, quando findamos a nossa última aula, e aí essas duas escolas com um foco bastante na subjetividade humana, já que essas escolas foram permeadas pela psicologia e sociologia, basicamente. E agora nós iniciamos esse terceiro bloco de teorias da administração, denominadas teorias contemporâneas. É importante trazer como marco dessas teorias contemporâneas o período de final da Segunda Guerra Mundial, né? Então foi a partir de 1945 que elas tomaram um surgimento, foram teorizadas, já que ainda todas são passíveis de aplicação. E elas vieram com o intuito de romper um paradigma ainda que se mantinha muito forte das próprias teorias clássicas da administração. E aí o que vale a pena a gente ressaltar é que, embora tenhamos estudado no nosso último encontro as teorias humanísticas da administração, né, relações humanas e comportamento, a gente vai perceber que essas teorias humanísticas elas de certa forma representaram uma fase de transição entre a clássica e a contemporânea que a gente vai ver hoje. É por essa razão que dentro das teorias contemporâneas existem estudos que fazem menção ao que nós vimos quando estudamos as relações humanas e o comportamento. Basicamente, de uma forma objetiva e simplista, a gente vai mencionar cada uma das teorias contemporâneas da administração, até pelo fato de que na formação do administrador, muitas dessas teorias acabam se personificando em disciplinas do curso. Não é? Então, embora a gente vá mencioná-las e apresentá-las de uma forma mais objetiva, é muito provável que até a formação de vocês tenham disciplinas que tratem especificamente das temáticas, dada a sua importância e relevância. E todas essas teorias contemporâneas da administração, elas foram aplicadas nas organizações e são aplicadas nas organizações pela busca continuada de melhorias. A gente percebe perante a leitura e o manuseio dos materiais que elas têm uma aplicabilidade muito maior no âmbito privado da gestão, não obstante, nada impeça de que elas também possam ser aplicadas numa realidade pública ou do terceiro setor. Apresentam-se aqui algumas delas: a administração quantitativa, o comportamento organizacional, a teoria dos sistemas, que já foi mencionada
Lá na disciplina de Teorias Administrativas 1, Teoria das Contingências, a Gestão da Qualidade Total, Organizações Inteligentes e a Reengenharia. Essas são, então, algumas das principais teorias contemporâneas da administração. A primeira delas, a administração quantitativa, ela vai se desenrolar por diversas ferramentas de aplicabilidade, então é importante que a gente saiba que, diferentemente das outras, ela tem um desenrolar um pouco diverso, porque ela se divide ela se divide em diversas maneiras de aplicação, e como o próprio nome diz, quantitativa, ela tem uma relação muito forte, ou bem que se dizer totalitária, com conhecimentos da matemática. Ou seja, aplica-se à gestão, fórmulas matemáticas, estudos numéricos, sempre visando o melhor processo produtivo, né? Uma produção no melhor tempo, com melhor orçamento. Inclusive uma busca por ações relacionadas ao gerenciamento estratégico. Então, quando falamos dessas fórmulas matemáticas ou dessas ferramentas matemáticas, o que se visa é um gerenciamento estratégico, uma gestão adequada, uma gestão melhorada que considera o tempo, que considera o orçamento, focando o melhor processo produtivo. Elas tiveram seu surgimento aí entre os anos 40 e 50 com o próprio planejamento militar, que buscava lidar com as questões de logística. Logística é, inclusive, uma das disciplinas que vocês têm no curso de administração, que ela trata da integralidade do processo, desde a aquisição do insumo, a movimentação do insumo, até a organização onde ele passará por um processo de produção e a própria armazenagem dos materiais. Então, quais melhores formas para eu adquirir, para eu movimentar, para eu armazenar e para eu inserir esses insumos no processo produtivo? Então, a logística tem uma relação muito grande com essa teoria da administração quantitativa, que é uma das teorias contemporâneas da administração. E sobre as ferramentas em que se desdobra essa administração quantitativa, essas ferramentas que se utilizam do conhecimento da matemática, a gente pode citar os estudos estatísticos, as teorias estatísticas que se baseiam na formulação de hipóteses e se baseiam em informações amostrais, na busca de aplicar um método e detectar os possíveis resultados e probabilidades de sucesso. Isso seria como um estudo piloto, uma organização, ela quer dar início a uma dada produção, é muito pertinente que ela escolha uma amostra estatística e aplique o seu novo método, verificando quais resultados e se existe uma probabilidade de sucesso ou não. Em havendo, ela pode dar o start nesse novo processo produtivo. Uma outra, denominada programação linear, a matemática é aplicada no processo de tomada de decisão. Então, a partir de estudos matemáticos, se define uma quantidade ótima de recurso para um determinado objetivo. Traduzindo isso, uma organização que quer dar início a um novo processo, ela precisa saber, sobretudo, o quanto de recurso ela precisa para que esse processo se conclua e qual que é a quantidade ideal desse recurso. E aí aplicam-se estudos matemáticos para que se chegue a esse resultado. Né? Essa ferramenta denomina-se programação linear. A teoria das filas, e essa é inclusive mais corriqueira, porque a gente consegue literalmente perceber hoje, quando frequentamos os bancos, a preocupação que se tem na questão do tempo de atendimento
nas filas. A teoria das filas ela busca justamente verificar, estudar os tempos de estrangulamento e o tempo de espera em algum ponto de serviço. Então, a partir de um processo produtivo, eu vou verificar se esse processo ele é continuado, ele é fluido ou se em algum momento existem entraves, o que geram esses entraves, qual o tempo que esses entraves se mantêm e a partir também da matemática, o que eu posso fazer para que esses entraves desapareçam ou sejam diminuídos. A partir da matemática, eu posso calcular o quanto esses entraves existentes vão gerar para mim de resultado positivo ou negativo. Quais as consequências desses tempos de estrangulamento, desses tempos de espera em um dado processo. Temos a teoria dos jogos, que é inclusive um ramo da matemática aplicada, que ela vai estudar situações estratégicas onde os jogadores escolhem diferentes ações na tentativa de melhorar um retorno, ou seja, a partir de um jogo, e a gente pode pensar no jogo inclusive nesse contexto até virtual que a gente vive na atualidade, a gente transforma em jogo uma dada realidade e manipulando as variáveis de forma simulada, a gente começa a fazer testes averiguando os resultados que as nossas ações no jogo dão, para que a gente possa, num segundo momento, na vida real, tomarmos as nossas decisões. Nós sabemos que as organizações elas precisam ser muito bem planejadas, já que não podemos em uma organização real, ficarmos testando variáveis, buscando conhecer os possíveis resultados. E a teoria dos jogos ela propicia isso. E uma outra análise do ponto de equilíbrio, e isso quando se estuda finanças, o ponto de equilíbrio inclusive uma das temáticas de estudo, ela diz respeito à utilização da matemática para que a gente possa entender qual que é o ponto de neutralidade da minha organização. Em que momento a minha organização ela se neutraliza? Ela não fica com prejuízo, mas também não fica com o lucro. Em que momento a minha organização tem suas receitas operacionais, perdão, as suas receitas igualadas aos custos operacionais? Essa é uma preocupação que todos que dão início a um novo negócio precisam conhecer, né? Eu vou abrir uma dada empresa, o quanto que eu preciso vender por mês para eu conseguir me custear? A partir de que momento eu começo a ter possibilidades de lucratividade? E a matemática também, ela vem prestar esse auxílio por meio dos cálculos de ponto de equilíbrio. Então, nós vimos aí algumas ferramentas que fazem parte da administração quantitativa. Uma das primeiras teorias contemporâneas da administração e sabemos o quanto essa matemática é importante na nossa área do conhecimento. Né? A administração ela tem uma interface muito grande com essa parte mais objetiva, matemática, mas ela também se relaciona, ela também flerta com a questão da subjetividade humana, já que os homens estão por trás do gerenciamento e da operacionalização dessas organizações. Uma segunda teoria contemporânea, denominada comportamento organizacional, e aqui fica bastante claro como as escolas humanísticas que nós estudamos, né, ao estudarmos teoria das relações humanas e teoria comportamentalista, elas representam uma fase de transição, já que são nesse momento também mencionadas como teorias contemporâneas da organização, e o foco dessa teoria denominada comportamento organizacional, que é parte das teorias contemporâneas da administração, ela tem como foco a motivação e o comportamento humano.
Nós já vimos na nossa última aula que a motivação diz respeito a uma força interna dos indivíduos, mas também uma força que é lançada sobre os indivíduos. Falamos muito na última aula da necessidade do empareamento dessas vontades internas dos indivíduos para com essa motivação que é lançada por parte da organização a eles. Então, existe a motivação, uma vontade, e essa vontade que faz com que eu haja, que faz com que eu me comporte. Eu tendo uma motivação, eu vou me comportar na busca de atender ou atingir a um objetivo, e eu atingindo ao objetivo, eu vou ter as minhas necessidades pessoais sanadas, supridas. Os estudos da motivação e os estudos do comportamento, né, que são parte aqui dessa teoria do comportamento organizacional, eles iniciaram com indivíduos e com grupos e são evidenciados, em especial neste momento, dois dos principais deles. A teoria X e a teoria Y de Douglas MacGregor e a teoria das necessidades de Maslow. O que é importante ressaltar sobre essas duas teorias até que nós possamos relembrar que as teorias comportamentalistas elas se dividiam em duas grandes linhas, umas relacionadas ao que motivava os indivíduos e uma outra linha relacionada ao como as organizações deveriam proceder para que essa motivação dos indivíduos se mantivesse. Então, aqui nós temos a teoria das necessidades de Maslow, que estava relacionada às teorias comportamentais de conteúdo, o que motiva o indivíduo, e nós temos a teoria X e Y de MacGregor, que estava relacionada ou que está relacionada às teorias comportamentais de processo, como a organização deve proceder para manter a motivação desses indivíduos. Numa breve lembrança aqui, a teoria das necessidades de Maslow, a teoria das necessidades de Maslow ela é representada por uma pirâmide de necessidades, e esse teórico ele propõe que as pessoas elas são motivadas a terem necessidades atendidas e essas necessidades são atendidas gradualmente, ou seja, uma de cada vez, e ele propõe uma pirâmide dizendo que, em primeira instância, as pessoas precisam ter supridas suas necessidades básicas, depois de segurança, depois de afetividade, depois de autorrealização, para que ela possa realmente atingir o topo da pirâmide como uma pessoa satisfeita por completo. Já vimos que essa teoria tem seus aspectos positivos e limitantes, e isso pode ser visto no nosso último encontro. E a teoria X e Y de MacGregor, né, enfatizando como a organização deve fazer para manter a motivação desses seus colaboradores, MacGregor propunha que todas as organizações elas tinham dois públicos de colaboradores. Um público denominado X e um público denominado Y, e que esse público X era caracterizado por um grupo de trabalhadores de certa forma indolentes, que não gostavam de trabalhar, por mais que desempenhassem bem seus papéis. Ele afirma que existe um grupo que que não tem grande prazer no trabalho, e de outro lado, mencionando o grupo Y, ele diz que diferentemente esse grupo ele já tem um prazer na execução de suas tarefas, tem um prazer no trabalho, vê o trabalho como fonte de vida e aceita os desafios impostos por esse trabalho. E ele diz que o gestor da organização precisa ter a capacidade de separar muito bem os seus colaboradores em grupos X e em grupos Y, já que a motivação externa, aquela que é projetada da organização para o funcionário, ela precisa ser diferenciada, não é?
Se eu tenho dois grupos distintos de colaboradores, esses grupos X e Y, eles têm perfis motivacionais próprios diferentes, e a organização, por consequência, precisa projetar uma motivação externa também diferenciada. Ainda sobre o comportamento organizacional, é mencionada a proposta de Likert, que foi um psicólogo americano que em 49 desenvolveu um estudo pioneiro sobre o comportamento humano nas organizações, e ele enfatizou nesse estudo que as organizações têm diferentes perfis, né? Existem os perfis organizacionais que são autoritários, número um, autoritários coercitivos, que são chamados sistemas autocráticos, e existem os sistemas participativos, onde a democracia impera, né? Seria o número 4. O que vem a ser um sistema autoritário coercitivo? Um sistema em que o que se preza é a formalidade da organização, a rigidez da organização, onde os gerentes, os chefes, os superiores tomam as decisões e os funcionários acatam essas decisões. Em contrapartida, o sistema participativo democrático, ele é como uma outra ponta de uma corda, se é que assim a gente pode exemplificar, ele parte do princípio da democracia. A formalidade, ela não digamos, tão engessada, não é? O funcionário, ele acaba tendo liberdade, ele acaba tendo uma liberdade criativa e ele acaba tendo uma participação nas decisões. Entre uma realidade autocrática e uma realidade democrática, existe um entremeio que são chamados sistema autoritário benevolente. Ele, de certa forma, é também autoritário, mas não tão rígido como o autoritário coercitivo, e o sistema consultivo, onde, por mais que as decisões sejam tomadas na cúpula da organização, os funcionários, os colaboradores, são consultados. Entre um sistema autocrático e um sistema democrático, vale a pena a atenção em alguns cuidados que os gestores devem tomar. A autoridade demais, a autocracia demasiada, ela pode se transformar em abuso de poder e em tirania. E a democracia exacerbada, ela pode se transformar em demagogia, né? Então, esses extremos são bastante perigosos e há de se ter um cuidado quando da gestão. Uma outra teoria contemporânea da administração é a escola sistêmica. Nós já tivemos oportunidade de mencioná-la na disciplina de teorias da administração 1. A teoria sistêmica, ela surgiu na biologia em 1967 com um biólogo conhecido como Ludwig von Bertalanffy, que criou a teoria geral do sistema, que prontamente foi aceita pela cibernética, pela administração, pela geografia e tantas áreas do conhecimento. E o que a teoria do sistema propõe? Que toda a realidade, ela se perfaz pela união, pela inter-relação de inúmeros elementos, e esses inúmeros elementos, ao se relacionarem, eles geram um dado resultado. Basicamente, como foi explicado lá atrás, era como se nós exemplificássemos um dado profissional da saúde, um médico cardiologista, e afirmássemos que um cardiologista não pode somente conhecer e ser muito bom no coração, já que esse coração só tem funcionalidade quando relacionado com o sangue, com as veias, com o oxigênio, com outros órgãos do organismo humano. Por isso que a teoria geral dos sistemas é muito utilizada na compreensão das organizações. Se as organizações são compostas de recursos humanos, recursos materiais, recursos financeiros, se a organização é considerada uma grande máquina com peças, é a partir da relação dessas peças dentro da organização e da relação
dessas peças com um ambiente externo que se consolida um processo produtivo. Existe uma entrada de energia, uma entrada de insumo que vai rodar a máquina no processamento, e esse processamento vai gerar um resultado final que deve ser avaliado. Em caso de concordância, esse ciclo vai se manter, vai haver uma retroalimentação do sistema. Em caso de um resultado ser não conforme, há de se intervir, verificando aonde aconteceu o erro, e então esse sistema vai ser retroalimentado já de uma forma corrigida. Aí eu trouxe aqui uma imagem, inclusive, da nossa outra disciplina, então que demonstra essa contextualização de que a organização ela é composta pelos seus elementos internos, mas esses elementos internos, ao se relacionarem no processo produtivo, eles também influenciam e são influenciados por todos aqueles elementos do ambiente de tarefa e do macroambiente. Então, basicamente, a escola sistêmica ela trata as realidades a partir de sua totalidade. As situações são analisadas a partir das totalidades do próprio sistema e sua relação com o ambiente externo. A teoria contingencial, mais uma teoria das teorias contemporâneas da administração, ela tem a mesma essência da abordagem sistêmica, ou seja, a inter-relação de elementos com o ambiente, influenciando e sendo influenciados. Essa abordagem ela propõe que as organizações não apenas sejam consideradas a partir das relações e interações internas e externas, mas que ao mesmo tempo elas estejam preparadas para se adaptarem às diferentes situações que o ambiente externo possa oferecer. E de acordo com a sua idealizadora, a socióloga inglesa Joan Woodward, ela diz que é diante dessas diversas influências que as organizações elas vão compreender que não existe um modelo específico de gestão, já que essas organizações nem sempre são influenciadas da mesma forma pelo meio. De acordo com uma dada influência, há de se ter um modelo adequado de gestão para aquele momento. Né? E essas influências constantes é que são denominadas contingências, situações. Por isso, a necessidade de uma análise situacional. Uma bastante conhecida, mas uma teoria que faz parte desse bloco teorias contemporâneas da administração é o sistema de gestão da qualidade total. Essa já é uma teoria aí que faz parte do nosso cotidiano, pelo menos de uma forma em que ouvimos isso ou mesmo vivenciamos. A gestão da qualidade total ela é uma ferramenta integrativa que busca, sobretudo, a satisfação do cliente pelo uso de ferramentas e técnicas adequadas, ou seja, ela é um avanço que não apenas visa a qualidade no processo produtivo, mas em todos os preceitos da qualidade arraigados nos processos gerenciais e nos stakeholders. Então, a qualidade não só está na produção, mas a qualidade também faz parte da gestão e faz parte das relações que essa organização tem com públicos diversos. Nós sabemos que a organização ela tem uma relação constante com inúmeros outros elementos que fazem parte do ambiente. Fornecedoras, clientes, órgãos reguladores. Então, a gestão da qualidade, ela propõe a qualidade na produção, dentro da organização, no gerenciamento, dentro da organização, e nas relações que são desenvolvidas com esses elementos que são parte do ambiente, que são importantes, estratégicos para a organização, que são conhecidos como stakeholders. E aí o que a gente percebe é que nós saímos de uma era da inspeção, onde antigamente
Após a produção é que se verificava as não conformidades, os erros, e agora vivemos o que a gente conhece por era da qualidade total. Ou seja, o objetivo já não é mais verificar e corrigir erros, mas na medida do possível criar meios para que eles sejam evitados, para que essa qualidade seja garantida, sem perda de tempo, sem perda de dinheiro. O Japão foi um grande precursor da gestão da qualidade total, e isso vocês podem perceber no material de leitura de vocês. E um exemplo da qualidade total, talvez aquele exemplo que mais faz parte do nosso cotidiano, já que são inúmeros métodos de qualidade, mas o que talvez mais faça parte da nossa realidade é a ISO, International Standardization Organization, né, Organização Standard Internacional, e que basicamente aí conta com duas grandes famílias, a família da ISO 9000, que cuida da padronização de serviços, e a ISO 14000, família da ISO 14000, que cuida das questões relacionadas à gestão ambiental. Não só a ISO lida com qualidade total, né? São inúmeros modelos de qualidade total, mas essa talvez é aquela que nós mais conhecemos. Uma outra teoria contemporânea da administração é a reengenharia, e o próprio nome também deixa bastante claro que uma reengenharia é uma reconstrução. Então, foi um sistema administrativo criado lá na década de 90 por Michael Hammer e James Champy. Ela é utilizada para que as empresas possam se manter competitivas no mercado, mantendo foco no alcance de objetivos e metas, transformando os seus processos e atividades de negócio através do rompimento com costumes obsoletos. Ela é uma metodologia, uma ferramenta, uma teoria, uma corrente teórica das teorias contemporâneas da administração bastante radical. Por que bastante radical? Porque ela rompe com o paradigma, ela redesenha processos. Não é a partir de uma análise da realidade, problemas são detectados, as causas desses problemas são detectados, então desenvolve-se um novo planejamento e se reorganiza a organização de forma drástica. Existe uma reinvenção, existe uma modificação na organização como um todo. Né? Aqui a gente vê que Starr e Reynolds dizem que é um redesenho de processos que envolve a readequação dos processos empresariais, estruturas organizacionais, sistemas de informação e valores da organização, objetivando uma guinada nos resultados dos negócios da organização. Ou seja, a organização toda é alterada estruturalmente, funcionalmente, gerencialmente, na questão de valores, missão, justamente para que ela consiga se manter competitiva no mercado, atingindo aí as suas metas e seus objetivos. Então, nós tivemos nesse momento a oportunidade, ainda que de uma forma bastante objetiva, apresentar essa terceira grande corrente teórica da administração, denominada teorias contemporâneas da administração, e dentro dessas teorias contemporâneas da administração, mencionamos as principais delas: comportamento organizacional, quantitativa, teoria sistêmica, contingencial, qualidade total, reengenharia, e muitas delas se transformarão, inclusive em disciplinas do curso de formação em administrador, ou se não se transformarem em disciplinas, serão enfatizados em diversos outros momentos do curso. No material de referência, nós temos o nosso livro texto do Jacobsen, Teorias da Administração. Nós temos outros 3 materiais: Teoria Geral da Administração do Andrade, Introdução à Administração do Maximiano, Teorias da Administração de Silva.
Eu agradeço muito pela participação de vocês nessa aula, e espero revê-los em breve em um nosso próximo encontro. Até logo!